Então, boa noite a todos, né? Vamos iniciar mais um estudo aqui pelo Espiritismo para Todos, no estudo do Nem Céu nem Inferno. A gente vai iniciar da página 322, no parágrafo No Mundo Espiritual. Então, um pouquinho antes, só para a gente relembrar, né? Ele está trazendo um pouquinho das questões referentes às leis fisiológicas que estão relacionadas ao nosso corpo, e as questões animais, né? Trazendo um entendimento. E aí a gente vai continuar aqui desse parágrafo em diante. Quem quer ler para a gente? Você pode ler, Miriam, mas você tem que abrir o microfone, senão a gente não ouve. Vamos lá, então. No mundo espiritual, Obrigada. porém, os espíritos não estão submetidos às mesmas leis da matéria do mundo físico, mas às leis próprias desse ambiente. Também as leis fisiológicas, instintos e emoções básicas não são necessárias na espiritualidade, pois o corpo espiritual não sofre qualquer tipo de degradação ou entropia. Continuamos? Pode continuar. Alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer algum comentário? Que agora acho que ele vai explicar o perispírito. Acho que sim. O perispírito no mundo espiritual não recebe impressões físicas do ambiente que possam causar dor, frio, calor ou qualquer outra sensação própria do corpo material. Não se confundam, porém, as sensações do perispírito, que se tornou independente, com as do corpo. Estas últimas, só por termo de comparação, as podemos tomar, e não por analogia. Liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corporal, embora não seja exclusivamente moral, como o remorso, pois que ele se queixa de frio e calor. Então, ele não é só moral, né? Não é isso que ele está falando? Ele não é só moral. Eu achei que era. Eu achei que o sofrimento era só moral. Vocês já sabiam, vocês já entendiam que não era só moral? Também é novidade para mim isso. Para mim também. Para mim era moral. Não podia Porque ser físico ele não pode ser. Se não é moral, então, ele é o quê? Não é exclusivamente moral. Vamos ver? Vamos lá, então? Talvez psicológico, né? Vamos ver. Também não sofre mais no inverno do que no verão. Temos-los visto atravessar chamas sem experimentarem qualquer dor. Nenhuma impressão lhes causa, consequentemente, a temperatura. O sofrimento do espírito, quando liberto do corpo, é somente de natureza moral. Espera, agora não há uma contradição aqui? Tem alguma coisa aí, né? O que vocês acham? Vamos reler em cima. Vamos. Liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corporal, embora não seja exclusivamente moral, quer dizer, somente moral, como o remorso, pois que ele se queixa de frio e de calor. Então, alguma sensação ele fica, talvez uma memória, alguma coisa assim. Deve ser isso, né? Deve ser, né? Deve ser Então, o que ele memória. está falando aqui, ó? Não se confundam, porém, as sensações do perispírito, que se tornou independente, com as sensações do corpo. Por quê? A gente não estava vendo as leis fisiológicas, materiais, onde todos estamos submetidos à dor física, na matéria? Na matéria, isso. Quem aqui colocar a mão numa chama quente vai se queimar e sentir dor? É físico. Eu vou. É físico. É físico. Todo mundo aqui vai passar, se, né, colocar a mão numa chama quente, vai queimar e vai doer, vai fazer ferida, certo? Porém, ele está separando as sensações fisiológicas do corpo são diferentes das sensações do perispírito. Tá. E aí é o que ela está
dizendo, que ele está dizendo, essas últimas só tem por termo de comparação as podemos tomar. Peraí, essas últimas só por termos de comparação as podemos tomar e não por analogia. Liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corporal, embora não seja exclusivamente moral como o remorso, pois que ele se queixa de dor. Então, o que ele está falando? Da queixa do espírito, porque no entendimento do espírito, ele não assimila que é moral, ele assimila que realmente ele está ali num lugar circunscrito de dor, de sofrimento. Ah, tá. No sentido de entendimento do próprio espírito. Do espírito, no meu entendimento. Eu entendo olha, ele por aí pode isso. ser. Embora não seja exclusivamente. Quer dizer, então, mas aí ele complementa. Por que não é exclusivo? Como remorso. Ele complementa explicando. Porque o remorso, nem todo mundo que está no mundo espiritual sofrendo, o sofrimento moral, ele está relacionado diretamente ao erro. Sim. Mas nem todo mundo que está no mundo espiritual tem faz a ligação. Eu estou sofrendo pelo erro que eu cometi, e aí eu me arrependo disso, eu sinto remorso, sinto arrependimento, sentimento de vergonha e peço a reparação. Tá, então, o que ele está dizendo é que é algo isso é um processo moral que o espírito passa. Somente para moral. que ele entre na reparação, ele precisa passar primeiro pelo remorso, que é aquele sentimento íntimo, não foi legal o que eu fiz. E aí ele não se é arrepende. Só isso. Então, ele diz, mas não é só moral. Então, aí ele tem tá comparando espíritos... com o remorso. Olha, ele está comparando com o remorso e dizendo assim, o remorso é só moral. Isso Sim. daqui, esse sofrimento não é igual ao remorso. Então, tem um plus, não tem? Então, mas aí o que ele está falando, ó, não é só moral no sentido que o espírito não vê dessa forma. Pois que ele quem? O espírito se queixa de frio e calor. Mas aí é o que ele está falando. Existe frio, calor, lugar alto, lugar baixo, no espaço? Não. Mas o espírito entende que sim. Se isso continuar tudo é a impressão dele, né? Se continuar a leitura, vai ter explicação aqui mesmo. Então. Tá? Vamos ler um pouco mais. Então, vamos lá. Quando o indivíduo comete uma falta, o sofrimento moral é uma consequência natural, quando transforma este ato faltoso, do qual está consciente de ser errado, em hábito. Ele se torna uma imperfeição. Então, é o ato, né? O hábito que cria o vício. Não é disso que ele está falando? Esse sofrimento, então, só vai se extinguindo quando o espírito se arrepender, escolher as provas das vidas futuras para superar a imperfeição, retornando, enfim, ao bem, o que é uma reparação. Eu acho que ele não tocou mais naquele assunto, ele deu continuidade, né? Mais um pouquinho, Miriam. No mundo espiritual, os espíritos simples, aqueles em processo evolutivo, sem grandes defeitos, e os bons espíritos não estão submetidos ao sofrimento moral. A dor moral difere da dor física, que é regida pelas leis fisiológicas. A dor que sentem não é, pois, uma dor física propriamente dita. É um vago sentimento íntimo que o próprio espírito nem mesmo compreende bem, precisamente porque a dor não se acha localizada e porque não a produzem agentes exteriores. É mais uma reminiscência do que uma realidade. Reminiscência, porém, igualmente penosa. Algumas vezes, entretanto, há mais do que isso, como vamos ver. Reminiscência é lembrança, não é isso? Então, é uma lembrança da dor. Vocês entenderam assim? É uma dor diferente, né? É uma sensação, uma dor diferente. Essa lembrança é tão forte que parece que é verdade. Não é isso que ele está falando? Algo assim, deve ser. Essa explicação é fundamental.
A dor moral dos espíritos não se acha localizada, portanto, não funciona por leis fisiológicas, como a dor física. Também não é causada pelos agentes exteriores, como funcionam as leis materiais no mundo material. É um sentimento íntimo, ou seja, a origem da dor moral é interna, um fenômeno próprio do espírito. Mas, por um mecanismo de defesa psicológica, o espírito imperfeito, por ser apegado à matéria, quando sente a dor moral no mundo espiritual, interpreta sem o saber como se fosse uma dor física, relembrando o que sentia quando estava encarnado. É a lembrança mesmo. Mas como não está submetido às leis da fisiologia, essa sensação é contínua, pois está sendo comandada pelo próprio pensamento. Dessa forma, acha que está sofrendo um castigo. E como não acaba, pode parecer para ele um sofrimento eterno. Acho que ficou claro, né? Claro. Continuamos? Porque nessa fase, muitos espíritos não despertaram para as questões espirituais. Então, às vezes, ele nem entende a condição dele no mundo espiritual. Que é o Kardec vai falar isso, eu estava falando com as meninas antes da gente começar. Está lá escrito lá no Céu e Inferno. Durante muito tempo, o homem compreendeu apenas o bem e o mal físicos. A concepção do bem e do mal de natureza moral marcou um processo para a inteligência humana, pois somente a partir daí pode o homem entrever a espiritualidade, compreendendo o poder sobre-humano, que o poder sobre-humano está fora do mundo visível, não nas coisas materiais. Que ele está dando todo um processo de entendimento da evolução do homem. Então, tem espírito que nem despertou para a questão espiritual. Ele não compreende o mundo espiritual. E se mistura. Ele não consegue diferenciar esse sentimento que eu estou sentindo. Isso acontece por causa do apego dele à matéria. Né? Exatamente. Por isso que ele fala, por um mecanismo de defesa psicológica, o espírito imperfeito, por ser apegado à matéria. Então, é o apego que traz tudo isso. E a gente também vivencia isso aqui. Sabe quando, às vezes, você está sentindo uma tristeza ou uma angústia e você não consegue denominar da onde está vindo esse sentimento? Mas ele está lá. Você não consegue fazer o link, às vezes, com a causa, mas você consegue identificar que você está angustiada. Então, é um movimento, estou falando que é igual, mas é um movimento parecido para a gente poder compreender. Então, muitas vezes, ele associa a dor à questão física. E a gente tem essa mania aqui, eu estou triste, eu estou com o coração partido. A gente associa ao órgão, ao físico. Como você disse, né, Juliana, como ele não entende as coisas espirituais, entendeu? Ele não interpreta de outra forma. Aí ele tem um sentimento interno, um mal-estar interno, e ele sente o que ele sentia no corpo, entendeu? Ele interpreta como se fosse as dores que ele já conhece, que são as fisiológicas. Então, ele fala que está com frio, né? Geralmente a gente ouve o espírito falar isso, que está com muito frio, tem sede, ele fica buscando compensar aquele mal-estar que ele tem. Porque ele não tem a compreensão do mundo espiritual, ele não compreende que o mundo espiritual não causa nenhuma impressão, porque a gente não tem órgãos. Então, não tem como você estar sentindo frio, calor, fome, sono, porque essas são questões relacionadas à nossa necessidade do corpo, mas se mistura. E também tem espíritos que estão vivenciando uma fixação mental, onde ele fica o tempo inteiro revivendo aquela cena, aquela dor, aquele sofrimento. É a mesma coisa nós. Se a gente vivencia uma situação, vamos supor, de um acidente, de um trauma,
Quando a gente menos percebe, a gente está trazendo a cena para a memória e revivendo ela, inclusive os sentimentos que a gente vivenciou na ocasião. E aí é um processo, nossa, que racional de falar, não, eu não estou em perigo, aquilo aconteceu, foi um acidente, e tentar conversar com o racional, trazer para a razão. Eu não estou em perigo. Quantas pessoas sofrem um acidente, ela não quer mais dirigir, ela não consegue entrar no carro. Toda vez que ela vai entrar no carro, vem a cena e ela vivencia aquilo, as emoções, tudo de novo. Ela tá Só lembrando total, aqui, né? só lembrando que ele está se referindo a um espírito que já desenvolveu imperfeição, né? E as imperfeições estão diretamente ligadas à matéria, sempre, é o apego à matéria, tá? Por isso que ele tem esses sentimentos e ainda tem como reminiscência, tem como se fossem as dores que ele quando ele estava na matéria. E também se a gente pensar na questão da imperfeição como um espírito em desenvolvimento, né? Aqui ele está falando desse que a Mari falou, porque ele já tem um apego à matéria. Mas um espírito simples e ignorante, ele também não tem o entendimento, né, das leis morais. E é Mas ele não perfeito. sente, ele não tem essas sensações, né, Ju? Porque ele é simples e ignorante. Então, ele não liga e não sofre essas dores como o outro está sentindo a necessidade, né? Isso. Porque aí você está apegado, né? Você está no mundo o espiritual outro vivenciando sofre, como se fosse o material. e ele tem necessidade das sensações que ele tinha quando na matéria. Daí é que as sensações dele são essas, referentes à matéria. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Miriam? Podemos Tudo seguir bem. ou quer? Por mim, sim, tudo bem? Vamos lá. Por mim, tudo bem. No entanto, tudo depende de suas escolhas. Basta se arrepender e desejar superar sua imperfeição, que uma esperança já lhe toma o coração e levantará suas forças para retornar ao caminho do bem. Vai então escolher as dificuldades da vida como expiações, instrumentos para lutar contra os defeitos e conquistar as virtudes equivalentes. Nossa, eu acho que esse pedacinho está assim, a síntese de tudo que a gente falou a respeito desse assunto, né? Está muito lindo isso aqui. Continuamos? Podemos. Mas também as sensações advindas da felicidade conquistada ao exercer os atos do dever, desenvolver suas faculdades, evoluir intelecto moralmente pelo próprio esforço. Adquirir o livre-arbítrio, senso moral, senso estético. Essas são as metas da alma. E quando sai de uma vida de conquistas de valores, chega ao mundo espiritual tocado pela felicidade conquistada. Seu perispírito fica mais leve, mais etéreo. Sua percepção avança no espaço e no tempo. O perispírito forma um campo à sua volta, onde a individualidade é o foco, mas ele se estende ao infinito. Quanto mais evoluído for o espírito, maior é a sua capacidade de ver, ouvir, perceber os pensamentos dos outros espíritos e até mesmo expressar suas ideias ao longe. Também, quanto mais o espírito evolui intelecto moralmente, menos denso fica o perispírito, e ele pode ganhar as distâncias do espaço na velocidade do pensamento. Podem ir aonde quiserem nos mundos espirituais mais densos, para ajudar e consolar os espíritos inferiores, como também percorrer as esferas sublimes das harmonias celestes. Essa condição de liberdade é mérito do esforço em superar os apegos do mundo animal.
Desse modo, sendo todos os espíritos perfectíveis, em virtude da lei do progresso, trazem em si os elementos de sua felicidade ou de sua infelicidade futura, e os meios de adquirir uma e de evitar a outra, trabalhando em seu próprio adiantamento. O Céu e Inferno original, capítulo 8º, item 2º. Deus não castiga, pois as leis que regem a alma diferem das leis que regulam a vida fisiológica. Pelo corpo material, a dor física e o prazer condicionam o comportamento, mas a felicidade ou a infelicidade do espírito é uma consequência natural de seu ato consciente e voluntário. É o próprio espírito que é sempre o árbitro de seu próprio destino. Ele pode prolongar seus sofrimentos pelo seu endurecimento no mal, aliviá-los ou abreviá-los por seus esforços no fazer o bem. Ibidem, item 8º. A revolução do espírito humano tem, assim, segundo Kardec, 3 períodos principais. 1. O período material, onde a influência da matéria domina a do espírito. É o estado dos homens dados às paixões brutais e carnais, à sensualidade, cujas aspirações são exclusivamente terrestres, que são apegados aos bens temporais ou refratários às ideias espirituais. 2. O período de equilíbrio, aquele em que as influências da matéria e do espírito se exercem simultaneamente, onde o homem, embora submetido às necessidades materiais, pressente e compreende o estado espiritual, onde ele trabalha para sair do estado corpóreo. Nesses 2 períodos, o espírito está submetido à reencarnação, que se cumpre nos mundos inferiores e medianos. E 3, o período espiritual, aquele em que o espírito, tendo dominado completamente a matéria, não tem mais necessidade da encarnação nem do trabalho material. Seu trabalho é todo espiritual. É o estado dos espíritos nos mundos superiores. Kardec, Revista Espírita, 1864, fevereiro, página 16. Algum comentário? Ou vamos continuar? Oi? Tem Olá, microfone crianças. aberto. Vamos continuar? Alguém quer falar alguma coisa? Ou tá tudo claro? A única coisa que para mim não ficou claro quando eu li esse capítulo a primeira vez foi a concordância gramatical e verbal do segundo e terceiro, na página 323, do penúltimo e último parágrafo. Eu tive muita dificuldade em ler com essa pontuação que o escritor pontuou. Muita. E agora a mesma coisa, tanto que eu escrevi como eu acho que deveria ser, para eu ter o meu entendimento, entendeu? Porque eu não sei se ninguém teve dificuldade aqui para essa leitura, conforme está escrito com essa pontuação, mas enfim, se ninguém observou, eu devo estar errada. É só isso que eu queria trazer para vocês. No falar penúltimo, mais? você falou, Clarice? Hã? Você falou no penúltimo? Aqui se faz assim, ó, no entanto, tudo depende das suas escolhas, né? Aí vai, basta se arrepender e desejar superar sua imperfeição. Aí vai. Vai, então, escolher as dificuldades da vida como expiações, instrumentos para lutar contra seus defeitos e conquistar as virtudes equivalentes. Mas também, aí já começa a minha dúvida, mas também as sensações advindas da felicidade conquistada ao exercer os atos do dever, desenvolver suas faculdades, evoluir o intelecto moralmente pelo próprio esforço, ponto. Adquirir o livre-arbítrio, senso moral e senso ético, ponto. Essas são as metas. Aí eu tive assim, que ler várias vezes, aí eu escrevi aqui no livro como eu acho que deveria ser, para eu ter um entendimento. Mas, ok, então eu acho que eu estou errada. Se todo mundo leu assim, sem dificuldade. Tá porque quando ele fala mas também, ele está falando no sentido, é tudo aquilo que eu falei, mas também tem mais coisa.
Eu acho que foi isso que dificultou um pouquinho o entendimento. E começar o iniciar o parágrafo com mas, Com né? mas. Mas você Que é uma conjunção, porque mas liga orações, né? A oração, entendeu? Não começa com parágrafo. Então aí eu fiquei assim, ó, mas como esse mas aqui começando o parágrafo, né? Esse é um erro assim, olha, gritante nesse trecho aqui. É esse mas, essa conjunção começando com. É isso então, gente, mas então foi só dificuldade minha. Você é professor de português? Eu sou. Ah, então, por isso. Quem é professor de português percebe, quem não é difícil perceber. Mas então vamos lá, desculpa, obrigada. Continuemos, então? Vamos lá. Podemos seguir. O processo evolutivo intelecto-moral deve ser consciente e voluntário. A alma humana, depois de progredir animicamente desde o átomo até o animal superior, de dominar as condições fisiológicas, instintivas e emocionais, as habilidades do viver na natureza, depois dessa primeira fase do desenvolvimento do princípio espiritual, vai vivenciar sua primeira vida humana. Kardec não tinha uma explicação detalhada desse princípio, mas afirmava: ignoramos absolutamente em quais condições são as primeiras encarnações da alma. É um desses princípios das coisas que estão nos segredos de Deus. Sabemos somente que elas são criadas simples e ignorantes, tendo todas, assim, um mesmo ponto de partida, o que está conforme a justiça. O que sabemos ainda é que o livre-arbítrio não se desenvolve senão pouco a pouco e depois de numerosa evolução na vida corpórea. Kardec, Revista Espírita, 1864, página 18. A teoria espírita estabelece o contrário do que afirmam os dogmas religiosos. Enquanto estes afirmam que o espírito foi criado perfeito, justo e bom, a doutrina espírita explica que, em sua primeira vida, ele é completamente nulo quanto às suas faculdades. Durante longos períodos, a alma encarnada está submetida à influência exclusiva dos instintos de conservação. Pouco a pouco, esses instintos se transformam em instintos inteligentes, ou, para melhor dizer, se equilibram com a inteligência. Mais tarde, e sempre gradualmente, a inteligência domina os instintos. É então somente que começa a responsabilidade séria. Idem. Trata-se de uma lenta e progressiva evolução que depende do esforço e da dedicação de cada espírito, por suas escolhas e interesses. Só quando conquista o livre-arbítrio é que suas escolhas perdem a neutralidade e surge a responsabilidade por seus atos, mesmo assim proporcionais à inteligência racional adquirida. Antes, quando há um ano e pouco atrás, quando a gente lia esses trechos, nós parávamos e questionávamos e discutíamos. Veja como a gente aprendeu um pouquinho, né? Porque hoje a gente passa e concorda com tudo, porque a gente já está entendendo. Bacana isso, não é? Gostoso? Ou só eu que sinto isso? Vocês sentem que a gente está melhorando? Que é gostoso. Quero chamar a sua atenção aqui para ver que isso não é um momento, isso é uma gradação, uma evolução. Né? Porque é processo, né? Então é lento. Não é pum, passei a ter livre-arbítrio. Não, em algumas áreas você tem, outras não tem, você vai evoluindo e vai adquirindo, como ele diz aqui, ó, proporcionais à inteligência racional, à razão que você adquire, entendeu? Então você tem que ir adquirindo e aí você consegue fazer as outras evoluções. Então o seu livre-arbítrio é proporcional a isso. Tá? E aí por isso que cada um tem livre-arbítrios em diferentes lugares, vamos dizer assim, né? Em diferentes situações e conhecimentos. Tá? Não é, pois, nem depois da primeira, nem depois da segunda encarnação, que a alma tem uma consciência humana limpa de si mesma, para ser responsável por seus atos. Não é talvez senão depois da centésima, talvez da milésima. Ocorre o mesmo com as crianças, com a criança que não goza da plenitude das suas faculdades, nem 2 dias depois de seu nascimento, mas depois dos anos. E ainda
Então que a alma goza de seu livre-arbítrio, a responsabilidade cresce em razão do desenvolvimento de sua inteligência. Assim é, por exemplo, que um selvagem que come seus semelhantes é menos punido do que o homem civilizado que comete uma simples injustiça. Porque é proporcional, né, à inteligência racional. Nossos selvagens, sem dúvida, estão muito atrasados com relação a nós, e, no entanto, estão muito longe de seu ponto de partida. E Biden. Desse modo, por centenas de encarnações, o espírito ainda é tão inconsciente como são os animais. Pouco a pouco, a inteligência se desenvolve e a responsabilidade começa quando o espírito age livremente, com conhecimento de causa. Progressivamente, vida após vida, os espíritos adquirem a consciência de si mesmos e, então, desenvolve a razão que permite a escolha livre. Só a partir daí tem início a responsabilidade moral pelos atos. Nesse estágio, o espírito começa a lidar com as sensações da alma, além das do corpo. Quando age mal, sente o sofrimento moral. Quando age em acordo com as leis morais, envolve-se em felicidade. Todas essas são consequências naturais dos atos e pensamentos. As sensações da alma estão relacionadas, em sua causa primária, com o entendimento e não com o ato. Quando o conceito adotado pelo espírito é contrário às leis da alma presentes em sua consciência, ele age mal, e a consequência natural dessa escolha é a dor moral. Caso insista nesse entendimento equivocado, o sofrimento moral permanecerá. Ao tornar esse ato um hábito, ele dá a si mesmo uma imperfeição. E o sofrimento moral será inerente a essa condição, permanecendo enquanto o espírito continuar imperfeito. O que o espírito imperfeito deve fazer para superar o sofrimento moral que o aflige? A única forma está em reconhecer essa relação natural entre sua imperfeição e a dor moral, arrepender-se desse conceito equivocado e buscar o seu aperfeiçoamento, fazendo valer os conceitos morais indicados por sua consciência. Para tanto, poderá escolher as provas das vidas seguintes com a finalidade de superar o hábito de suas imperfeições, substituindo-o pelo hábito do bem, que é a virtude, seguindo assim para um retorno sincero ao bem. O espírito é sempre o árbitro de seu próprio destino. Ele pode prolongar seus sofrimentos pelo seu endurecimento no mal, aliviá-los ou abreviá-los por seus esforços para fazer o bem. A chave do progresso moral está na conscientização das leis divinas e no esforço e dedicação para criar hábitos adquiridos, que são as virtudes. Por outro lado, todo pensamento ou ato que seja bom, todo movimento da alma nesse sentido, será correspondido pela felicidade, que também é uma sensação da alma. Até mesmo um espírito imperfeito, perverso, quando tem um pensamento ou pratica um ato do bem, sente a felicidade correspondente. E isso é um estímulo muito importante para o seu arrependimento, pois ele compara seus sentimentos, reconforta-se com o sentimento de felicidade e ganha esperança. Mas enquanto o sofrimento moral acaba com a imperfeição, enquanto o sofrimento moral acaba quando a imperfeição é superada, a felicidade nunca se perde. É uma sensação cumulativa do espírito, que o encaminha para a condição de espírito perfeitamente feliz. Desse modo, dentre os espíritos simples e ignorantes, a maioria se desenvolve intelecto-moralmente, sem grandes imperfeições, aprendendo com o trabalho, servindo, sendo útil, compreendendo as pequenas felicidades da vida. Essas sensações diminuem o peso das tribulações e o impulsionam para a frente. Essa maioria foi lembrada por Jesus quando disse: bem-aventurados os simples, porque eles herdarão a terra. Quando morre, o indivíduo desliga-se do corpo e não mais recebe os estímulos das sensações físicas, como dor e prazer, fome, sede, frio e calor. Todavia, quando o espírito imperfeito chega ao mundo espiritual, envolvido ao sofrimento moral de sua alma, por sua inferioridade, pensa que sua dor é física,
e lembrando do que vivenciou no mundo material, vive a ilusão de estar passando por frio, fome, dor física. Isso é psicológico também? Eu queria falar que o texto Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque, sabe o caso que a gente já leu, que a pessoa amputou o braço, mas tem dor no braço, extraiu o dente, mas tem dor no dente. Tem alguma relação? É por aí? É porque, por exemplo, eu não dei o exemplo de uma pessoa que vivencia um acidente, depois ela, vamos supor, ela vai entrar num carro de novo para dirigir. Vem a lembrança e ela se sente como se ela estivesse em perigo, como ela sente as sensações do dia do acidente, mas é uma ilusão, porque em verdade ela não está em perigo de morte, ela não está vivenciando o acidente naquele momento. Mas a imagem vem tão forte na mente dela que, né, como se fosse uma ilusão. Mas é um efeito que está na psicologia do espírito, né? Afeta a psicologia do espírito, o pensamento dele. Seja lá como for, né? Dá para dizer isso, eu acho. Sim, tá envolto, né? Porque a psique é a alma. Ju, aqui na página 326, no parágrafo aqui, nesse estágio o espírito começa a lidar com as sensações da alma. Aí eu estou pensando aqui na continuação, né? Daí ele fala: as sensações da alma estão relacionadas em sua causa primária, com o entendimento e não com o ato. Então, esse sofrimento moral que o espírito tem é em relação ao entendimento que ele tem, e não com o ato que ele fez, né? Isso, que é o exemplo que ele deu. Um selvagem, se ele mata uma pessoa, ele não tem um entendimento sobre a questão das leis morais. Ele não tem essa compreensão ainda. Ele só vive para as necessidades materiais, que é aqueles 3 itens que ele, né, faz a citação da Revista Espírita ali na página 324, no período material, onde a influência da matéria domina a do espírito, que aí na Gênese, Kardec vai falar, e no Céu e Inferno também. Ele só vive para as necessidades materiais. Então, o que é o mal para ele? Daí até Kardec coloca lá no Céu e Inferno. Ele coloca assim, ó, olhemos os homens do campo, investiguemos que sentimentos, o sentir deles de admiração, eles despertam o esplendor do sol nascente, o céu estrelado, os pássaros. Para eles, o sol se ergue por uma questão de hábito, e desde que forneça calor suficiente para maturar suas plantações, mas não em excesso a ponto de queimá-las, é tudo o que eles esperam. Se olham o céu, é para saber se fará bom ou mau tempo no dia seguinte. E a eles é indiferente se os pássaros cantam ou não, desde que não lhes arrasem a lavoura. É tudo o que desejam. E dizemos mais, é tudo o que compreendem da natureza. Então, quando ele olha o sol, ele não admira, no sentido de buscar o entendimento. Existe um Deus que está ali governando o universo. Nem chegou ainda no processo de entendimento da formação da Terra, percebe? Falta entendimento. Falta um monte de entendimento. Então, a responsabilidade moral é de acordo com o desenvolvimento da inteligência, mas não é só isso. Porque com a inteligência racional, com a inteligência, você também pode fazer o mal. Né? Que é o que ele coloca lá na Gênese. Mas aí existe o desenvolvimento do senso moral, onde você vai compreendendo e sabendo diferenciar. Como que você compreende? Sabendo diferenciar o que é o bem e o que é o mal. E aí vem toda a separação do mal físico, do mal moral. O seu sofrimento é material ou é um sofrimento moral? Porque a gente ainda mistura muito isso aqui.
ou às vezes vê uma questão fisiológica como um castigo divino. Olho para uma pessoa que tem uma deficiência, eu falo, ó, isso aí é castigo. Mas acho que a gente foi condicionada a pensar assim. Sim, mas você percebe quanto que às vezes isso tudo se embaraça e Kardec vai trazer juntando, porque né, a gente vai perceber na Gênese, ele vai trabalhar uma questão do bem e do mal, focada no desenvolvimento do espírito, no sentido das questões das necessidades materiais, quando se contrabalança, e depois o último período, que é quando o espírito domina a matéria. E aí ele cita a questão do bem e do mal como duas forças, mas ele aprofunda isso lá no céu e inferno. Porque lá ele vai trabalhar todo o entendimento, porque o princípio duplo do bem e do mal. Um ser criado eternamente para o mal, ou anjos, seres criados à parte, porque o mal e o bem também perpassa por esse entendimento. E para você compreender, você precisa ter muito claro todo esse raciocínio. O mal está fora de mim? O mal é a força do demônio tentando destruir a obra de Deus na minha vida? O mal é porque eu sou mal e não tenho mais jeito? Estou condenado? Então, uma vez que eu sou mal, eu vou continuar sendo mal. Já me prejudiquei mesmo? Já estou condenado? Então, precisa de todo esse esclarecimento que, né, Kardec vem trabalhando desde o Livro dos Espíritos, né? Enfim, todas as obras. Mas estou falando especificamente das duas, que é ali onde ele trabalha bem o bem e o mal. Aí se não compreende isso, você não sabe texto. diferenciar. Continua aqui o texto. Quando o conceito adotado pelo espírito é contrário às leis da alma, presente em sua consciência, ele age mal, e a consequência natural dessa escolha é a dor moral. Caso insista nesse entendimento equivocado, então assim, não é no ato equivocado, é no entendimento equivocado. O sofrimento moral permanecerá. Ao tornar esse ato um hábito, ele dá a si mesmo uma imperfeição. Então, assim, a imperfeição também se dá pelo entendimento equivocado e não pelo ato, né? Mas ele falou acima que a importância está no entendimento e não no ato, né? Que a sensação da alma está relacionada com o ato. A dor moral é pelo entendimento e a imperfeição também é pelo entendimento. É que o ato, ele passa a ser um gatilho, ponto final. Que pode funcionar para você e pode não funcionar para outra pessoa. Foi o exemplo que a Ju deu. No caso de um selvagem, certos atos, não são gatilho para nada, porque ele não tem entendimento nenhum. Mas para outras pessoas que têm mais entendimento, outros seres humanos que têm mais entendimento, ao fazer aquilo pode servir de gatilho, e esse gatilho demonstra justamente isso. Faz com que ele sinta que ele tenha que fazer uma escolha. E aí o entendimento dele pode ser equivocado. Daí é que porque, o ato, a gente, enquanto alma humana, primeiro vem o pensamento. Este pensamento vai gerar um sentimento íntimo em nós. E isso vai me trazer uma resposta comportamental, uma ação. O ato é uma ação. Então, o julgamento, né, do sofrimento moral não perpassa no ato, porque para que ocorra o ato livre, esclarecido e consciente, ele precisa passar pela inteligência racional, pelo pensamento, que é um atributo do espírito. Isso me gera um sentimento e uma ação. No animal e nos espíritos lá simples e ignorantes, o que move ele? Ele não tem o pensamento racional, é um instinto, gente. Condicionado. E a origem do instinto... Conservação. A origem do instinto está associado aos atributos de Deus. Por isso que o animal, ele vive em harmonia com a natureza. E o simples ignorante não tem, ele está despertando para as questões morais, né? Assim, nascendo como uma alma humana,
mas aí ele ainda não tem o potencial das faculdades desenvolvidas, nem a razão, nem a inteligência, nem o senso moral, nem o livre-arbítrio, e ele também não sabe fazer a leitura da lei. A lei está na consciência, mas todos compreendem, todos sabem fazer essa leitura, porque é todo esse processo psicológico que ele está trazendo o desenvolvimento no céu e inferno, e ele fecha na Gênese. Um complementa o outro. Só que, né, o bem e o mal, lá ele está trabalhando no sentido de força. Mas quando a gente pega a revista espírita, a gente vê todo o trabalho que ele vem falando. Ó, a ciência já provou a evolução material, fisiológica do animal. Né? Tudo se encandeia, tudo se eleva. E o espiritismo vem trazer esse entendimento para nós, no sentido moral, né? Mas nada é brusco, você não dá um salto no entendimento. O ato, como a Ju explicou, o ato, ele passa a ser consciente. Quando ele é consciente, entendeu? Ele é proposital. Você escolheu fazer isso. Mas se você não fizer, nada acontece. Agora, se você escolheu e fizer, aí vai depender se ele vai te levar para um lado ou para o outro. A sensação que você vai ter dependeu desse ato consciente. Entendeu? Mas o ato consciente não é sempre... Mas não fazer também é uma escolha. Sim, porque tem efeitos. Uma pessoa me faz o mal. Uma pessoa me faz, sei lá, o mal. Me joga um ovo. O que acontece? Antes mesmo de eu identificar o meu pensamento, vem aquela raiva. O olho tá ali, tá rindo. Você imaginou a cena. Antes mesmo de eu identificar o meu pensamento, vem a raiva. Ou tô lá, alguém pega do prédio e me tá com um ovo. Entendeu? Aí vem a raiva. Mas eu vou usar a minha inteligência racional, o meu senso moral, parar e pensar. E aí eu posso escolher a minha ação, que pode ser desde lá e dar uma ovada nele também, pode ser uma ação mais violenta ainda, ir lá e dar um soco nele, ou pode olhar para ele e falar: sabe de nada, inocente, você ainda tem muito que aprender. Você está agindo errado. E isso vai gerar sofrimento. Porque eu compreendo que a ação dele reflete nele. Mas é um processo, gente, que eu tenho que dominar minha raiva, porque no impulso ali da minha própria conservação, eu me sinto ameaçada, porque dói. Eu vou levar um susto, então eu vou ser reativa. Mas escolher não fazer também é uma escolha. E não é um ato condicionado, né? É um ato que você refletiu. É escolhido. Você escolhe fazer ou não fazer, agir ou não agir. Também se ele não for refletido, se ele não for refletido, escolhido, aí você naquela área você ainda não se desenvolveu, você ainda não tem um entendimento, conhecimento racional suficiente para poder tomar uma decisão. Você seguiu pela emoção, você foi digamos que você tenha respondido como um animal para aquilo ali. E eu tô aqui, Marta, de medo de rir, porque eu sou muito primitiva, porque quando eu tenho raiva, eu ajo, depois eu vou pensar. Eu dou tiro, depois eu vou ver para quem eu matei. Ai, eu sou muito primitiva. Ai, não aguento, Clarice. Mas, gente, ó, se a gente parar para pensar no exemplo que eu dei, né, um exemplo bobo, mas tem situações que a gente passa que vem a emoção, e a gente tem que usar o racional, e é um exercício. Tem situações que a gente vai conseguir fazer, tem situações que não. E aí a gente lembra do Cristo, né? Dar a outra face. O que é dar a outra face? É eu apanhar calado, submisso? Eu vou sofrer muito bem sofrido para ver se Deus me perdoa? Não. É mostrar para o outro que existe outra forma de lidar com aquilo, sem ser agredindo.
porque o outro ainda não compreendeu. Mas se eu compreendi, é meu dever moral ensinar. E o maior exemplo o maior ensino é pelo exemplo, não é só pela fala. E a nossa avó já Porque ensinava Cristo isso, né? demonstrava a sua grandeza moral, E a tua avó né, amigo? ensinava, Diga, né? Quando amigo. alguém bater em você, não bate de volta, não, né? É, minha mãe Não falava bate no isso para amiguinho de mim. volta, não. Entendeu? Agora, meu marido, não, Não, se seu alguém marido é um pergunta, ele fala, santo. não, se Você ele vê, ele bateu, você tem sempre o direito de bater. reflete e sempre suporta você. Ele é um santo. O Ale é um santo. É complicado, gente, né? As questões, a gente passar por esse Porque a gente tem processo de muita emoção, né? desenvolvimento, A gente porque tem muito condicionamento, muita emoção, diversos tipos de condicionamento, mas não interessa, é condicionamento. Você aprendeu quando criança, alguém te ensinou, você trouxe com você, você não se desenvolveu naquela área. E aí? É o que eu digo, pra mim a frase certa é vigiar e orar. Fica de olho em você, porque tu vai fazer alguma besteira emocional aí, com certeza, no caminho. Entendeu? Fica de olho, porque vai vigia. Aí a hora que vier, se você conseguir, ora. Aí se você não conseguir, aí depois você pede hora de novo, pede perdão, sei lá, faz alguma coisa. e a gente pensa no próprio processo evolutivo nosso, quando Kardec trabalha as questões lá da época de Moisés. Imagine Moisés chegando para as pessoas na época dele, falando: gente, olha, não façam isso, se amem. Aí Quem ia ser morto era ele. aí aquele judeu lá atrás falou assim: ô meu irmão, desculpa, ele tinha acabado de esfaquear o irmão do lado. Desculpa aí, foi mal, perdoa, me perdoa aí. A forma de se viver era diferente, o entendimento era diferente, né? E a gente viveu muitos períodos submetidos à coação física, a punições, a castigos, como metodologia de aprendizado. Ele vai apanhar, ele vai aprender. Eu vou dar um castigo para ele não vai mais fazer. E o que o Espiritismo vai dizer? Acabou as ideias do velho mundo, aonde você aprendia pelo castigo, pelo sofrimento físico, pela punição. Deus não pune. E se Deus não pune, como que eu quero punir o outro? Como que eu quero que o outro aprenda só pelo sofrimento? Não posso. Mas entre eu compreender isso dentro de mim e eu agir dessa forma, é um processo. Não é uma mudança imediata. Porque a gente aprendeu pela surra, pela palmada, pela lei do mais forte. Eu sou o adulto, cala a boca, me obedece. Foi tudo que a gente aprendeu. E a gente está num processo de desconstruir isso dentro de nós. Bater errado, eu não quero bater no meu filho. Quantos de nós é pai, quando, né, vem aquela, ai, meu filho está fazendo birra. Tá, eu aprendi que para fazer ele parar a birra, eu tenho que bater nele. Mas aí eu lembro de mim, quando eu apanhava, doía. Eu não quero machucar o meu filho. Mas e agora? Como que eu faço? Como que eu lido com isso? A gente está aprendendo. Aí eu vou dar liberdade para o meu filho. Mas até que ponto é essa liberdade? São questionamentos que a gente se faz para nossos filhos, para nós mesmos, para o outro. O que é liberdade? Não se fala muito hoje a liberdade de expressão, liberdade disso, autonomia. São palavras que estão aí. E é um aprendizado. Fala, Rolinho, você tá quieto aí, rindo, tá ideia? Lembrando aqui o ovo, Não sei de onde eu tirei isso, gente. né? Aí vem Clarice falando que dá tiro para todo canto. Não passa na porta dela. Mas é, isso que eu imaginei aqui.
Ouviu alguma coisa, não passe perto. Pode sobrar uma bala perdida. Eu lembrei de Larissa uma não deve nem frase ter que eu arma. ouvi. Oi, Rô. Eu lembrei de uma frase que eu ouvi de um filósofo que é comentarista, né? Ele falou assim que Sócrates falou: tem a liberdade tola e tem a liberdade racional. Aí trazendo para a nossa sociedade, né? Que nem você falou aí, todo mundo com a palavra liberdade na boca, agora que alguns governos estão liberando a máscara, né? Aí os repórteres perguntam para cada um, né? E você vai continuar? Você não vai? É cada um dá a sua justificativa. E aí o pessoal fala muito assim, eu estava ansiando por essa minha liberdade de ficar sem máscara e tal, eu vou fazer um julgamento, né? Para mim, quando eles ligam liberdade a isso, eu acho que é uma liberdade tola, porque eles ficaram esperando os outros falar para ele que não é para ele usar mais máscara. Agora, a liberdade racional é aquela assim, eu não me sinto segura ainda para tirar a máscara, né? Então, Ou a pessoa fala assim, não, eu me sinto segura para tirar a máscara, porque eu já tomei todas as doses de vacina, eu sou uma pessoa saudável, no meu lar não tem ninguém que tem doenças associadas, não tem idoso, não tem criança menor de 5 anos, né? E a pessoa vai dando justificativa. Então, tem que ver se a liberdade dela está sendo racional ou uma liberdade tola. Mas, tanto sendo racional como tola, é a partir do momento que o ser humano conquista a razão, né? então, agora, né, esse exemplo que você deu, por exemplo, da máscara. Vou pegar um exemplo, eu como psicóloga, eu não tenho o estudo necessário para poder fazer uma inferência sobre o uso de máscara. Então, eu busco, né, o esclarecimento na ciência, que vem levantando dados, que vem acompanhando um lugar que seja, né, sério. Então, quando ali me fala, olha, perante o quadro avaliativo que estamos fazendo, um mapeamento da circulação do vírus, nananana, se constatou que pode-se em tal lugar tirar a máscara. Aí eu tenho a liberdade de escolher. Mas eu busco racionalmente uma pessoa, né, que tenha propriedade para falar do assunto. Que isso é importante, a gente buscar a ciência. Kardec, né, traz muito isso para a gente. Buscar o entendimento, E né? aí, Busque o isso que eu ia dizer. entendimento. Aí a pessoa ela vai buscar o entendimento. Esse entendimento depois vai causar a ela um sofrimento moral ou uma imperfeição depois? Não sei. Depende, Vai- aí é subjetivo, o né? entendimento dela, com quem que ela buscou o entendimento dela e como. Isso mesmo. Mas no final, quem vai passar pelo sofrimento ou pela felicidade é ela mesma. De acordo com a escolha que ela fizer pelo entendimento que ela adquiriu. Que, lembrando, é gradual muitas vezes, né? Ele não é... Você não... acendeu uma luz, sabe tudo. Você sabe uma parte, depois outra. Então o entendimento também pode ser Porque gradual. a gente tem a inteligência, o sentimento, e junto ali perto do sentimento, do pensamento, perpassa a intenção. Né? Você tinha esclarecimento pleno? Qual era o grau de dificuldade dessa ação que você fez? Que isso a gente estuda bastante no Janeiro. Então, tudo é subjetivo. E eu não posso fazer uma inferência do que se passa no outro, porque só o outro sabe o que está dentro de si e o quanto aquilo é bom, ruim, fácil, difícil dele fazer. É interno de cada um. O que Então, volta... se eu olho a atitude do outro e eu estou julgando a mim, não ao outro. O que volta... É sempre a mim.
O que volta nessa questão do julgamento, que eu ia falar. Ou seja, o entendimento, como é que você vai saber o entendimento que aquela pessoa tem para tomar as decisões? Entendeu? Ou seja, nós não somos parâmetro para o outro. O outro pode ter um entendimento diferente ou maior, não sei. Mas ele tem um outro entendimento. Como é que você vai julgar ele? Até pelo entendimento, entendeu? Não tem como julgar ninguém também por isso. E eu sempre brinco. Né? Diga, Rolim. Tempo e local, né? Vou colocar o meu exemplo. Eu atuo dentro de uma emergência onde eu tenho, né, recebo 4, 5, 15 pacientes apresentando sintomas de Covid. Né? Interno pacientes gravíssimos, né, apresentando Covid. Então, eu tenho de utilizar máscara. Né? O único momento que eu não utilizo máscara é dentro de casa. Mas fora eu utilizo, porque eu tenho essa vida com as pessoas que estão contaminadas. Exato. Eu fico pensando assim, antes a gente observava em hospital, né? Ou em laboratório, as pessoas de máscara. Aí o que eu pensava? Eu pensava assim, não, é questão de higiene, né? Ou para não contaminar ali o que a pessoa está no laboratório manipulando. Sim, ou ali dentro do hospital para não contaminar o paciente, para proteger o paciente, né? Pensava eu. Só que hoje, depois de mais de 2 anos de pandemia, a gente tem muito mais entendimento o motivo pelo qual deve-se usar máscara ou não. Então, a gente tem bastante argumento para fazer essa escolha, e que seja uma escolha racional. Agora, se a pessoa, adiante do racional, ela ainda se ignorar o racional, aí é difícil, né? Mas é o que eu brinco, Rô. Por exemplo, se eu chegar para... Não, é para essas pessoas, para elas, não. Para mim, não é. Porque, ó, se eu chegar para Miriam e falar assim, Miriam... Fala, meus amigos, tudo bom com vocês? Eu te amo. Vocês estão, hein? Tem alguém que está com o rádio ligado, gente. Ó, se eu chegar para Miriam e falar assim, Miriam, eu te amo. A Miriam sabe o quanto que eu amo ela? Não. Se eu chegar para o Satiro e falar, Satiro, eu não gosto de você. Satiro, ele não sabe mensurar o quanto, porque é subjetivo. Entendeu? É do outro, não é meu. E quando perpassa por uma questão de escolhas individuais, é do outro, gente, não é nosso, né? É do outro. Então, às vezes, uma mãe que sai na rua usa a máscara porque ela tem, às vezes, uma mãe idosa em casa, ou porque tem algum paciente, alguma pessoa da família que tem uma comorbidade, um risco maior. Então, quando a gente começa a perpassar pelas questões do outro, a gente perpassa pelo âmbito do julgamento. E isso faz mal para nós. Porque eu estou olhando com um olhar de julgamento e querendo entender o que passa no pensamento do outro. Isso é impossível. Eu não consigo entender o que está no pensamento do outro. Pelo menos não aqui na matéria. Mas, infelizmente, nessa situação da máscara aí, se criou realmente uma coisa muito de torcida, né? Torcida. Eu já trabalhei em centro cirúrgico por 6 anos, e nem dentro do centro cirúrgico a máscara é 100%. Ainda mais essas de tecido, entendeu? E desses materiais aí, feitas desse jeito, usadas com 2, 3, 4, 6 horas de uso de máscara, nenhuma delas, entendeu? Então, sem querer entrar nessa polarização de que é certo, de que é errado, ou não, que protege ou não protege, o fato é que, cientificamente, as máscaras não têm comprovação de 100% nem de 90% de eficiência na realidade, né? Então, é uma questão muito mais, assim, também psicológica, o uso dessas máscaras, né? E eu não condeno ninguém que use, eu particularmente não uso, eu só em locais que exigem mesmo, ou ambientes fechados. Eu também tenho minha mãe em casa aqui, né? Mas eu me recuso a andar na rua com a máscara, uma coisa que me prejudica, a fazer atividade física, alguma coisa assim com a máscara. Mesmo porque, mas por questões minhas mesmo, eu nunca
tive medo dessa pandemia. Isso é subjetivo, né? Então, por isso que a gente não deve subjetivo. entrar no âmbito da Mas da é escolha do científico outro. também, essas questões da máscara de Então, proteção. mas né? há controvérsias, porque é a opinião de um cientista, do outro, mas aí perpassa Não, pela isso foi minha antes da escolha. pandemia, Ju. Entendeu? Isso foi antes, Perpassa pela minha essa escolha. questão. Sim, E não. quando eu entro exatamente. nessas discussões, isso se torna uma conversa que não vai chegar a lugar nenhum, porque fica se discutindo a opinião alheia de todo mundo. Isso mais atrapalha mas o estudo do que ajuda. eu Porque não tô tira o colocando foco do que a gente opinião. está estudando da doutrina e passa por Mas questões... vocês estavam aí falando o tempo todo. Não, eu sei. Dar uma opinião científica. Não estou falando de você, eu estou falando em todas as situações que a gente perpassa pela subjetividade do outro, da escolha do outro, ou querer inferir qual é a escolha certa para o outro, eu estou tomando um caminho que não é bom. Mas eu não estou fazendo isso. Eu estou dizendo cientificamente. Eu já trabalhei, já fiz pesquisa com isso, entendeu? Porque senão eu não estava nem falando aqui cientificamente disso aí. É porque eu não lembro mais dos percentuais, entendeu? Mas por exemplo, eu vou pegar um exemplo da minha área. Cientificamente, a psicologia é uma ciência. Psicanálise é uma coisa, psicologia analítica é outra, a cognitiva comportamental é outra. Cada uma tem uma forma de ler o ser humano. E cada uma afirma que está no caminho melhor. Qual é a melhor? Aquela que me fizer bem, que me tornar um ser humano melhor. Mas a escolha perpassa por mim. Então, é ciência, mas cada uma vai seguir um caminho. São opiniões totalmente opostas de ver o ser humano. A questão é o livre-arbítrio, sim. Aí sim a gente está no livre-arbítrio. Mas a ciência, pré-pandemia, já pregava isso, que essas máscaras não são... não tem essa proteção que se propagou durante a pandemia, entendeu? Mas era a única coisa que nós tínhamos no momento. Então, mas é isso, cada um usa como quer, entendeu, Cecília? Mas, cientificamente. Mas o ponto aqui é que a gente está voltando aqui, né? O entendimento é a base que nós vamos ter. O nosso grau de entendimento, seja suficiente, insuficiente, certo ou errado, é o que nós temos. Quando a gente fizer o uso desse entendimento, é você que vai sofrer e passar por isso. É você que vai ter sofrimento ou ter felicidade no final, entendeu? Então, seja, cada um tem o seu entendimento? Tem. Em quê? Em tudo. Em qualquer coisa. Depois a gente não estudou na Gênese que a ciência, a única certeza que eu tenho é que ela vai evoluir, vai mudar. E muitas coisas que a gente achava que eram absolutas passaram a não ser mais absolutas. Não? Quer dizer... e continuam surpreendendo a gente e tem coisas que a gente nem sabe que existe, que a gente nem estudou em física, em química, e que já estão negando o que a gente sabe hoje. Então, não adianta, você tem que buscar o seu entendimento para tomar as suas decisões, fazer as suas escolhas para voltar para a gente não quando a gente perpassa pela busca de querer falar para o outro o que ele deve fazer, como ele deve agir, o que é julgamento. Certo, eu estou perpassando por um caminho que não me pertence. É isso aí. O outro é a responsabilidade do outro, a escolha dele. E se incomoda a mim, o problema está em mim. Sou eu que tenho que olhar para mim e descobrir por que aquilo está me incomodando. Isso mesmo. Porque aí pode ser a minha sombra falando comigo e eu não ver. Quando a gente quer mudar... Eu posso me incomodar, me quando a gente quer com interferir no outro, justamente. Quando a gente quer interferir no outro... Isso é uma questão psicológica. Então, deixa eu falar uma coisa. Matar é bom? Matar é certo? Para mim não é certo. Depende. Não, espera, então. Para mim não é certo. Deixa eu falar. Para mim não é certo. Mas vai lá para o interior, ou da Bahia, ou mesmo São Paulo. Buliu com a minha filha, tem que pagar com sangue. Para ele é certo. Então, mas aí a gente está passando, ó, vamos pensar, gente. A lei... Gente, a lei é una. É uma. E aqui a gente dentro do entendimento da lei, matar é errado. Sim. Só que aí, subjetivamente, você vai
ir lá, porque a lei não se fundamenta no que é certo para mim e no que é certo para o outro. A lei é una, ela vem da justiça e da bondade de Deus, da inteligência suprema. Então, a lei é una. Não perpassa pela minha opinião, eu acho certo, que eu acho errado, que é bom para mim. A lei é una. Agora, o que a gente não perpassa pela questão do julgamento é olhar para o outro e exigir do outro que ele tenha um entendimento da lei, que é isso que a Cê falou. Tem pessoas que compreendem ainda de uma maneira diferente, ele não alcançou o entendimento da lei moral, porque a gente está falando da lei ele moral. não vai mas ter sofrimento moral, Ju? Daí ele não vai ter sofrimento moral e nem imperfeição? Não, não pergunta para ele. Ele vai transgredir a lei, ele vai transgredir a lei divina, ou que seja a lei aqui do homem, e ele não vai ter sofrimento moral e nem imperfeição? Se ele tiver algum entendimento... Tanto aqui agora, quanto depois que ele desencarnar? Então, depende porque a lei está na consciência dele. É quando ele não dá dois exemplos. É quando ele entender, aí sim vem o sofrimento. Mas enquanto ele não entende... Mas você não vai saber o entendimento dele. O ponto é esse, não é ele. A lei está na consciência dele, mas enquanto encarnada, a gente está meio que num véu. Mas quando a gente desencarna, a nossa consciência está pleno vapor. Não. Então, às vezes, o que eu entendo aqui, para mim, que está tudo certo, quando eu desencarno, não está tudo certo. Nem sempre. Você continua sendo o mesmo espírito. O mesmo pensamento. Então, encarnada, ainda você é o mesmo espírito. Você vai se evoluir, aqui ou lá. Ô, Rosângela. Você amplia o entendimento no sentido que você tem o sexto sentido ali, essa compreensão. Mas não que mude a questão, as suas imperfeições não mudam. E se você adquirir uma imperfeição, é um processo consciente, escolhido, refletido. Então, mas isso daí é independente de onde ele está, no plano espiritual ou no plano material. Mas, gente, o Kardec não deu um exemplo, né? Tem aqui, na segunda parte do seu inferno o relato dos espíritos, falando de quando ele estava encarnado, eles entendiam de um jeito. Aí eles desencarnam, Kardec pergunta, como é que você pensa ainda sobre isso, da sua situação? Aí ele fala diferente, ele fala já sentindo... Não, porque ele compreende que a morte não existe. Ele compreende que a morte não existe, mas ele não consegue mudar intimamente o sentimento que ele está sentindo, né? O remorso, ele continua sentindo tudo isso, mas ele compreende de uma maneira diferente. A gente está falando da nossa visão ocidental. Né? Oi? Mas quando a gente está falando da nossa maneira ocidental. Quando nós olhamos um muçulmano que se enche de bomba, né? O seu próprio explode, corpo. Né? O que ele traz na consciência dele que aquele é um ato certo, né? Certo. Ele está fazendo uma justiça divina. Tá? E quando ele desencarnar, ele vai estar em uma situação boa. É uma consciência dele. Até ele te despertar disso... Vai demorar. Não é isso, Juliana? Uns despertam aqui, né? E eu não sei. Por quê? Né? A gente pode pensar por vários âmbitos. Não tem como fazer uma inferência. É assim que ocorre com esse espírito. Mas, de alguma maneira, ele está infringindo a lei. Sim. E quando a gente, né, vê a questão do espiritismo, você... né, principalmente num ato tão violento, você vê na lembrança a sua vítima. Essa é a punição. Por que a punição é essa? Ele vai ter essa lembrança, essa memória, essa visão, até que ele entre nesse processo de remorso, né, de vergonha do que ele fez, do arrependimento. Porque mas ele ali, não tem consciência disso? Então, mas ele vê. Agora, mas todos veem da mesma forma, da mesma maneira? Não, a gente vê nos exemplos. Agora, não sei se ele tem algum...
Juliana, dá para Oi. entender assim. Ele morreu, ele entendeu. Não, ele morreu, continua assim. Não, Com o gente. tempo ele vai se evoluindo. É o entendimento Então, mas que a a gente gente está não... falando, é o entendimento das leis divinas. Sim. Entendeu? A nossa busca é essa, entendeu? Então, ele não interessa a religião que ele é. Se ele é um muçulmano e ele acredita que vai chegar lá e ter 40 virgens, entendeu? Que ele foi, se matou, ele vai descobrir que não tem isso e que, no fundo, ele está doendo. Em algum momento, sabe-se lá quando, a gente não pode dizer isso. Em que momento ele vai sentir isso? Isso. Pode ser na Em primeira algum bomba, momento. pode ser na terceira bomba, na quinta bomba. Em alguma bomba dessa, entendeu? Ele vai começar a ter outros entendimentos, evolui no entendimento, e aí quando ele tiver o entendimento da lei divina, aí ele vai poder se arrepender e perceber aonde está. Lembra que a gente falou aqui antes? Aquele sofrimento que eu não sei distinguir aonde ele está, eu estou sentindo uma coisa ruim, mas eu não sei dizer onde ele é. Né, que o espírito sente, ou quando está encarnado, você também sente um mal-estar, digamos assim. Vamos tentar descrever mais ou menos assim. Isso depende de cada um. Então, em algum momento, o entendimento vai ampliando e ele vai percebendo que aquele não é o caminho e que ele quer fazer, ele se arrepende, quer fazer de maneira diferente. Aí ele retorna. Pode ser que ele exploda a primeira bomba, já não se sinta muito bem e já não faça a segunda bomba, entendeu? Ou que ele faça 50 bombas, entendeu? E aí ele demore, depende de cada um, do entendimento de cada um, de uma... Então, mas a diferença, É isso que eu queria falar. Eu estou ouvindo o que a menina falou. Quando está no plano espiritual, ele entende. Não, ele vai entender sim, mas com o tempo. Ele é exatamente a mesma coisa no plano espiritual. A gente sai Ó, daqui, vai para lá, eu posso evoluir lá. Tem espíritos que entendem imediatamente, tem espírito que não, que demora. Não, Aí entender é que variado você... o tempo. É do mesmo jeito aqui. A gente tem hora que demora para cair a ficha. Agora eu estava Lá na pensando em relação a Gênesis. Jesus. Jesus, ele veio trazer um entendimento para nós. Né? A gente tem homens comuns que trouxeram entendimentos. Entendimentos que ainda faz a humanidade arrastar. Mas Jesus, ele veio trazer um entendimento que faz a gente avançar um tanto mais e não se arrastar. Mas você está falando agora, depois de quantos 1000 anos que Jesus deu esse entendimento e que a gente está entendendo que ele veio fazer uma coisa boa? Depois de quantos Então, cada um de nós, teve gente que entendeu lá, quando ele esteve lá encarnado. Agora, vamos supor que eu estive lá, estou entendendo agora. Então, ó, vamos Cada um vai pensar. entender no seu tempo. Lá na Gênesis, no item 25 do capítulo 11, o que Kardec coloca? No intervalo de suas encarnações, o espírito progride igualmente no sentido de que aproveita para seu adiantamento os conhecimentos e a experiência adquiridos durante a vida corporal. E falamos de espírito chegado ao estado de alma humana, tendo a liberdade de ação e a consciência de seus atos. Ele examina o que fez durante a sua estada terrestre, passa em revista o que aprendeu, reconhece suas faltas, elabora seus planos e toma resoluções pelas quais conta conduzir-se em uma nova existência, tratando de fazer o melhor. Porque ele vai refletir em tudo que ele fez, em tudo que aconteceu, vai pensar. Pegando esse exemplo da bomba, o espírito ele não vai despertar e falar assim, nossa, eu poderia ter jogado só uma bomba, né? Por que eu vou jogar 3? Não, ele vai pensar no entendimento de que ideia que o fez tomar essa decisão de soltar a bomba, que ideologia, sabe? Às vezes ele está num grupo e ele está sendo conduzido, ele está na moral heterônoma. Ele não consegue pensar com a própria cabeça, ele começa a pensar com a cabeça do outro. Aí chega um momento que ele fala, peraí, eu posso pensar com a minha cabeça? Ah, eu posso. Então, eu vou procurar o conhecimento para mim. E onde é que estão os conhecimentos? Normalmente, acho que está em livro, né? Hoje em dia, não. A gente tem no YouTube várias pessoas falando de vários conhecimentos, né?
Então, ele vai procurar, ele não vai ficar ninguém falando para ele, ó, é isso, alguém lá no palanque falando para ele. Ele vai procurar, e daí quando ele lê aquele conhecimento, ou quando ele escuta, ele tira as próprias conclusões dele. Ele vai tirar o entendimento dele, não ninguém vai estar falando para ele assim, ó, se você matar, não interessa que você está matando uma formiga ou um rei. É errado. Você não pode matar. Vamos pensar, vamos voltar para o entendimento do Espiritismo. Quais são as 3 revelações? Quais são as 3 revelações segundo o Espiritismo? Esqueci. Moisés, Jesus e doutrina espírita. Então, exatamente. Olha o tempo entre Moisés e Jesus. Né? Qual é a diferença da revelação de Moisés para a revelação de Jesus? Olha o quanto a humanidade precisou progredir para que o Cristo pudesse vir e trazer as verdades, né, espirituais. E quando Kardec fala, né, o Espiritismo como a 3ª revelação, e ele vai explicar isso muito bem explicado detalhadamente no capítulo 1 da Gênese, o que ele vai falar? Sobre a revelação espírita. Que o Espiritismo vem muito mais trazer o entendimento do que o Cristo disse, que foi mal, né, entendido, do que trazer verdades novas. Mas quanto tempo se passou entre o Cristo e o Espiritismo para que a humanidade pudesse compreender, dar um salto, né, na compreensão moral? É um processo de desenvolvimento gradual, muito lento. E Kardec fala isso na Gênese, no último capítulo. Né? Quando ele fala os tempos são chegados, é uma revolução aonde? É externa? É os outros que vão? Não é. Não. É interna, é de cada um, individual e ao mesmo tempo que vai refletir no coletivo. Quando que o homem vai mudar? Qual é né, o que vai sustentar a mudança da regeneração que a gente tanto almeja? O que Kardec fala para a gente na Gênese? No movimento regenerador. O entendimento. Eu não sei se é isso. Isso vai acontecer quando a gente estiver já com essa condição das compreensões das leis divinas. Se você eu estou achando isso. Você entende o que é leis divinas, você tem o respeito, você caminha para frente. Então, mas em que momento que a gente começa a modificar né, o entendimento? O entendimento é o que a gente estava debatendo aqui, sobre o processo do espírito. Que momento que surge esse entendimento? Quando eu começo a compreender. Quando entende a lei divina e quando consulta a sua própria consciência, porque a lei está na consciência. Então, mas para eu poder compreender a lei... Antes de eu compreender a lei, eu passo por 3 entendimentos que Kardec fala. São 3 entendimentos sobre 3 questões. Eu não lembro. Saber usar as faculdades da alma? Para eu compreender a lei divina, antes disso eu vou passar por essas questões, porque senão eu não vou nem buscar entender que existe uma lei moral que rege o mundo moral. Deus, espírito e matéria? Deus, a alma, que é a individualidade que sobrevive, e o futuro. Futuro Porque se você tem um entendimento que o futuro é um nada, eu vou ir para o entendimento materialista. Goze o presente, viva o presente, porque você não sabe se o amanhã vai ter. Se eu for pela visão dogmática da igreja, não importa o erro que eu cometi, se eu fui um assassino
Ou se eu só roubei uma bala, eu estou condenado. Então, se eu já estou condenado, o inferno me espera, eu vou aproveitar tudo que eu tenho para aproveitar. E o que o Espiritismo vem trazer? Novo entendimento sobre Deus dentro do estudo metafísico, que é o que faltava muito para nós, esse entendimento metafísico, a individualidade que sobrevive e o futuro. Porque a gente tem esse entendimento, o que o Espiritismo fala sobre isso? Lei de progresso e a perpetuidade das relações. Esse conjunto de entendimento faz nascer em nós sentimentos que são a fraternidade e a solidariedade, que é a base das novas ideias que vão reger o novo mundo. Você falou assim, a lei do progresso e perpetualidade do quê? Das relações. Está lá no último capítulo da Gênesis, no item 14, 15. 14 e 15. É lindo o último capítulo. E aí ele vai falar da fé que traz o Espiritismo. Uma fé o quê? Racional. Racional. Que junta-se com todo esse conjunto que a gente está falando, do nosso processo evolutivo, lei de progresso. Não é isso que a gente está falando? Da lei de progresso, de saber respeitar a individualidade de cada um, do mesmo jeito que eu quero que respeitem a minha individualidade, a minha capacidade de ação, de pensamento, de entendimento. E aí ele vai explicar como que, né, nasce tudo isso, como que está ocorrendo esse processo que já se iniciou, segundo Kardec. Né, que ele fala que já se iniciou. Não sei em que item, deixa eu ver. Item 6. Esse período no qual entramos a partir de agora marcará uma das fases principais da humanidade. O progresso moral. O entende, mas, gente, quanto tempo o Espiritismo tem? 160, 170 anos, por aí. Agora não, agora a gente começou Por isso que eu trouxe a reflexão. Moisés, Cristo e o Espiritismo, porque é ele que traz o entendimento das leis morais. Mas para eu entender as leis morais que regem o mundo moral, eu preciso ter um novo entendimento de Deus, da individualidade que sobrevive e do futuro que me espera. Porque isso envolve as questões psicológicas. E a perpetuidade das relações, lei de progresso. E isso modifica os meus sentimentos em relação ao outro e a mim. Eu olho os meus sofrimentos físicos e penso, isso é só passageiro. Eu não sou o corpo. E se eu estou passando um sofrimento, eu tenho a capacidade de superar, porque eu sou maior do que isso. Ô, Ju, muito legal. Não é ele que, né, que me paralisa. Diga-me. Oh, desculpa, gente, interromper. Nunca tinha pensado nessa perspectiva aí do futuro, como você colocou, entendeu? Muito, muito bom mesmo. Nunca tinha colocado, assim, visto desse ângulo aí, como você colocou. Porque realmente, né, se a gente é espírita, no mínimo a gente tem que pensar no futuro e que existe algo a mais, né? Mas você agora me chamou a atenção, assim, e bateu bem forte isso aí, que eu nunca tinha tentado a importância do futuro para que a gente também consiga se reformular, se transformar, né? Se melhorar cada vez mais, né? Legal, gostei.
Esse é um dos meus capítulos preferidos da Gênese. Kardec, leia ele, Mi, você vai ver. É um capítulo lindo, lindo. Eu estou precisando reler mesmo, tem muito tempo que eu não leio. É um capítulo assim, eu reli ele inteiro hoje, né? Fiquei pensando em tudo que Kardec escreveu ali, né? Sobre o espiritismo, em trazer o entendimento, mudar as nossas ideias, é uma revolução nas ideias, porque a luta, né, é para mudar as ideias, os entendimentos equivocados. E aí faz o link com o que ele fala na Gênese, no capítulo 3, você não vai mais lutar contra o seu semelhante, e sim contra as dificuldades, porque um ajuda o outro. Temos que ser solidários, cooperar um com o outro, não competir. Quando essa verdade, esse entendimento tiver ali, né, essa inclinação para esse entendimento, essa inclinação para o bem, é um movimento que eu acho que, assim, gente, vai tomar conta, sabe, assim, do nosso sentir, das nossas ações, de buscar uma nova compreensão, né, uma mudança. Isso perpassa pela gente. E é coletivo ao mesmo tempo, porque a gente faz parte, não do planeta Terra, mas do universo. Né? Olha que lindo que é o Espiritismo. E pensar, né, o universo, o Cristo, Deus, quantos espíritos devem ter ali do bem nos ajudando, né? Vindo ali trazer ensinamentos para que a gente possa conquistar esse progresso por nós mesmos. Cristo veio, tantos outros vieram auxiliar. E agora, o Espiritismo diz, os tempos são chegados para essa compreensão florescer em todos nós. Vamos estudar. E eu até nem sei onde que a gente parou agora. Paramos, acho que no quando morre, o indivíduo desliga-se. Isso. Onde? Que página que é isso? 327. Último parágrafo. Tá. 327, no último parágrafo. Quando morre, isso. Então é isso, né? Semana que vem a gente continua daqui. Ô, Ju, e quando você fala do futuro que está lá na Gênese, a gente pode pensar assim, nosso futuro aqui nas próximas gerações, né? Mas a vida futura, quando você sai dessa vida aqui e vai para a erraticidade, já é uma vida futura, né? Mas quando ele está falando a vida futura, ele está associando a felicidade. Só que no último capítulo da Gênese, para quem é a felicidade? Para todos. São para todos. A felicidade para todos. Então, não preciso competir com ninguém. É pela cooperação e pela solidariedade, pela fraternidade, que a felicidade, né? Aí entra o quê? O céu e o inferno, que foi adulterado o coraçãozinho ali do capítulo. A felicidade não é individual, porque senão ela seria egoísta e triste. Eu compartilho com os espíritos a felicidade porque eu compreendo a lei. E a felicidade eu conquisto quando eu caminho na lei. Dentro do meu entendimento, porque a partir do momento que as minhas escolhas, mesmo num grau de compreensão baixa, toda vez que eu faço uma ação no bem, imediatamente eu sinto a felicidade relativa à minha escolha, à minha compreensão. Que foi o que a gente leu hoje. Então, a gente vê o desenvolvimento, né? E para, às vezes, entender determinadas coisas na Gênese, e hoje a gente consegue perceber isso estudando, né? Caminhando no estudo da Gênese e o céu e o inferno, o quanto que está ali totalmente coerente o que ele escreveu no céu e o inferno e o que ele escreveu na Gênese junto com as outras obras.
Mas onde ele vai explicar a felicidade? No céu e inferno. Não é na Gênese. Na Gênese ele cita, né? A felicidade é para todos, até mesmo para os espíritos refratários, até para eles. Todos vão conquistar a felicidade. E quanto mais a gente ajuda esses espíritos que estão com um entendimento errado, mais rápido eles avançam, porque Jesus veio acreditando em nós. Eles vão ter esse entendimento, vão conquistar isso, vão amadurecer. E a gente pode fazer isso também, não na proporção do Cristo, mas a gente pode ajudar. Jesus ele veio exemplificar o entendimento. E assim, o estudo psicológico que o Espiritismo faz com os espíritos que estão na vida futura, né, desencarnados, e o estudo psicológico que acaba que faz com a gente mesmo, porque a gente olha o entendimento daqueles espíritos que desencarnaram, o entendimento que eles têm em relação à última encarnação deles, o que eles fizeram, o que eles deixaram de fazer, o que eles poderiam ter feito. Então, muitos deles, né, que despertam para o entendimento, eles querem planejar algo bem melhor na próxima reencarnação. E não só para ele, né? Aí ele vai entender a lei que é de cooperação, né? Vai ser um mundo melhor, um mundo feliz para todos. Mas não precisa estar na erraticidade. Nós podemos pensar exatamente como você falou, aqui, no planeta Terra. Tem uns que já desperta aqui, já desperta entendimento aqui, não espera nem desencarnar. Por exemplo, eu tenho 47 anos. Eu tenho 47 anos. Para mim, o meu marco foi a partir dos 40. O meu entendimento mudou totalmente a partir dos 40, em relação a tudo na minha vida. E às vezes é um processo natural, gente, pra gente, né? Você é criança, você tem uma necessidade. Você é adolescente, você tem outra necessidade. Quando você está na vida adulta, no início, você tem outras necessidades, né? E assim você vai despertando. E também, né, está relacionada ao seu grau de desenvolvimento, né, das questões que você já adquiriu como espírito. Mas a gente não está fazendo isso aqui buscando o entendimento, e como? De uma forma, né, coletiva, não só a gente, mas a espiritualidade, né? Porque sempre quando a gente se propõe a fazer um estudo, né, a buscar a compreensão, a espiritualidade sempre está perto de nós, nos auxiliando, nos ajudando nas nossas dificuldades. Quando às vezes eu leio ali, eu falo, puxa, eu não estou conseguindo entender. Dali a pouco eu sempre consigo achar ou algum trecho da revista ou de outro livro que complementa aquele entendimento. Porque, a gente vai construindo isso juntas. Não só a espiritualidade está ajudando, como tem o espírito que está também precisando quer também esses estudos. Então, eles estão também junto com a gente. Espíritos que querem aprender. Exatamente. Antes eu pensava assim, nossa, eu não quero nem pensar que tem espírito aqui perto, ouvindo o que a gente está falando. E hoje, não, com o entendimento, a gente pensa diferente. Que bom que a gente pode ser um instrumento de que esse entendimento se expanda. Pra seja ajudar, aqui, né? Pra seja... ajudar também. Espírito sempre vai ter, agora que seja espíritos afinizados ao que a gente pensa, né? Ao nosso entendimento. Que seja, né? É isso, gente. Então, a gente se vê na semana que vem com o Satiro no comando. Ninguém colou chiclete embaixo da câmera,
não sujaram o áudio, tá tudo... Quem colou tá com a mão amarela, gente. Pode olhar que tá com a mão amarela. Quem colou. Essa é boa, né? Essa é mortal. Aí o cara... Na hora se entrega. Já caí nessa pegadinha. Todo mundo já caiu. Agora eu não caio mais. Não, é a primeira vez que eu ouço essa expressão. Já aprendi. Essa é velha, pelo amor de Deus. Isso aí é... Não. Mas é isso, então. Boa noite a todos. Boa noite, Mari. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Amanhã. Tchau. Até mais. Tchau, Boa tchau. noite. Boa noite.